Nada ainda aconteceu, mas tudo já pode desmoronar. Em São Petersburgo, a vida social continua em movimento, as visitas se repetem, os compromissos se acumulam, os encontros seguem as mesmas regras conhecidas, e Ana permanece nesses espaços, conversa, responde, participa, sem que nada em sua conduta externa indique uma ruptura imediata. Ainda assim, a tensão não se dissipa. A presença de Vronsky, mesmo discreta, já não se perde no fluxo geral, o que antes era absorvido pelo ritmo social, agora permanece, e a inquietação não termina quando os encontros acabam. Ela acompanha Ana de volta para casa, atravessa os quartos silenciosos, reaparece nos momentos em que tudo deveria descansar. Nada é dito, nada é combinado, e sustentar isso começa a se mostrar frágil. Os encontros entre Ana e Vronsky continuam acontecendo em público, e por algum tempo isso parece suficiente. Os gestos são contidos, há sempre outras pessoas por perto. O peso das convenções funciona como limite. Nenhum dos dois força a aproximação direta, nenhum gesto explícito se impõe. Mesmo assim, algo se desloca. Há silêncios que passam a pesar mais do que palavras, olhares que se prolongam além do habitual, pequenos vazios que surgem onde antes tudo fluía sem esforço, nada sai do controle de forma visível. Mas manter o controle exige cada vez mais energia, até que a contenção não se sustenta. O encontro acontece fora do circuito social, sem preparação, sem plano, não nasce de uma decisão clara, mas da impossibilidade de continuar adiando. E Ana e Vronsky atravessam o limite. Não há libertação, não há alívio. O gesto não resolve a tensão acumulada. Ele a torna concreta, e o que vinha sendo respeitado se rompe junto com a possibilidade de negar o que está acontecendo. Por fora, nada muda naquele momento. A vida social continua, a casa permanece organizada, os compromissos seguem existindo. Mas o que foi atravessado não pode mais ser ignorado. Depois disso, o conflito se instala. A culpa surge quase ao mesmo tempo que o sentimento por Vronsky. Uma coisa não anula a outra, elas coexistem e não há clareza nem organização interior. O pensamento se fragmenta. Ana tenta manter a rotina, sai, recebe visitas, cumpre compromissos, mas agora tudo exige vigilância constante. Cada gesto é medido. A espontaneidade se perde, o silêncio pesa mais. Ela não encontra repouso nem na presença de Vronsky, nem no afastamento, e o conflito deixa de ser apenas moral. Começa a se manifestar no corpo. Com o tempo, Ana percebe que está grávida, e a constatação não traz serenidade, traz urgência. O corpo revela aquilo que ainda poderia permanecer oculto, e o que antes era segredo passa a ter consequência concreta. A gravidez altera tudo, a situação deixa de ser apenas interna ou social. O risco se torna inevitável. O tempo começa a trabalhar contra qualquer tentativa de adiamento, e Ana vive esse período em tensão contínua, observando o próprio corpo com atenção excessiva, sentindo a cada dia o medo da exposição, intensificando o esforço para manter a aparência de normalidade. Karenin percebe que algo não está em ordem, não por intuição emocional, mas por observação atenta. Pequenas mudanças se acumulam, tensões que não se explicam apenas pelo cansaço, e ele decide confrontá-la. O confronto é formal, contido. Karenin fala com correção e frieza, apela à ordem, à preservação da forma social, à necessidade de manter as aparências, e exige que Ana retome a conduta esperada. Ana não consegue negar o que está acontecendo, mas também não consegue ocupar o lugar que ele exige. As palavras não se organizam como defesa, nem como pedido. O que aparece é perturbação, sofrimento e incapacidade de retornar ao ponto anterior. Não há afirmação clara, não há decisão formulada, apenas a evidência de que o retorno simples já não é possível. Karenin sai acreditando que ainda pode controlar a situação. A ruptura não se consuma ali,
e o casamento entra em suspensão. Enquanto isso, longe de São Petersburgo, Levin retorna ao convívio social. E Kitty já não é a mesma. Depois da rejeição e do período de doença, as expectativas se desfazem, o sofrimento a obriga a amadurecer. Quando Kitty e Levin se reencontram, não há declarações nem aproximação imediata. A conversa é contida. Ambos evitam retomar o que ficou em suspenso. Kitty já não espera ser escolhida como antes, e Levin já não busca respostas rápidas. A reaproximação acontece lentamente, em pequenos gestos, sem dramatização. Esse movimento corre em paralelo ao de Anna, sem interferir diretamente, mas tornando o contraste inevitável. Para Anna, a negação já não é possível, o limite foi atravessado, a gravidez avança, e o confronto deixou claro que a forma anterior da vida não se sustenta sem custo crescente. Nada ainda se tornou público, nada foi resolvido, nada explodiu, mas o silêncio já não protege, apenas adia, e a vida continua funcionando só na superfície, enquanto por dentro a instabilidade se aprofunda, empurrando tudo para um ponto em que não será mais possível manter a forma sem pagar um alto preço. O que foi atravessado não permite retorno simples, não aceita correção discreta e não pode mais ser tratado como desvio contornável, porque agora existe, no corpo, no tempo e na relação, exigindo resposta. A partir daqui, não é mais uma questão de escolha, mas de consequência. Esta é a história de Anna Karenina, romance escrito por Lev Tolstói. No próximo episódio, o corpo entra em colapso, o silêncio se rompe e aquilo que foi mantido em suspensão deixa de poder ser escondido. Antes de encerrar, fica uma pergunta direta. Em que momento da sua vida você percebeu que algo tinha passado do ponto, mesmo sem uma decisão clara, mesmo sem ninguém dizer nada? Se quiser, deixa nos comentários. Se este episódio fez sentido para você, curte o vídeo, isso ajuda muito o canal a continuar. Compartilha com alguém que também gosta de histórias contadas assim, sem pressa e sem explicação forçada. E se ainda não se inscreveu, se inscreve para acompanhar os próximos episódios. Até o próximo episódio.